reunião, sabe? Então, nós só usamos Zoom aqui, tudo Zoom. Então tá, queridos, obrigada pelo convite, é um prazer estar vendo essa minha turma amada aí de novo, o Fernando de cabelo branco, eu não imaginava, né? Mas quantos anos faz que vocês estiverem aqui, né? Não tenho ideia. 1999, né? 99, Isso, 23 anos. Mas que 23 anos. loucura! 23 Que anos. maravilha. E nós ainda, né, nos reconhecendo, uma coisa Isso é um fantástica. bom sinal. É. Então vamos lá, gente. Vamos tocar para não deixar o pessoal ficar muito tarde, né? Tem que relaxar. Então, assim, o que nos preocupamos, né, ao envelhecer? A primeira coisa, né, puxa, quanto tempo de cérebro bem funcionante eu ainda vou ter, né? Que medo, né? Que medo que a gente tem, né, desse cérebro não ficar bem funcionante, né? Isso vai depender da variabilidade da trajetória individual no envelhecimento. Então, cada um vai ter uma trajetória. E isso vai depender do quê? Da reserva cerebral e da reserva cognitiva. E essas reservas têm a ver com a cerebral, compreende a estrutura cerebral, o número de neurônios, sinapse e a plasticidade. A cognitiva já é uma coisa assim mais subjetiva, estratégias, desafios no desempenho das tarefas mentais, é uma coisa assim que nós podemos gerenciar, podemos melhorar, já não é tão fácil a reserva cerebral. Então, tem muito a ver a reserva cognitiva com a educação. Não é educação, eu fui educado no melhor colégio. Não, a educação como eu estou sempre com o meu cérebro em funcionamento, exigindo dele com desafios, com coisas para aprender. Esse é um fator protetivo. Isso começa, essa reserva cognitiva começa muito cedo, na infância, no jovem, mas ela tem que ser mantida, tem que haver a manutenção na velhice. E essas diferenças, elas são devidas a fatores genéticos e ambientais. Até hoje não se sabe quanto do genético, quantos ambientais. Mas, como a gente consegue modificar os ambientais, então é importante que a gente dê atenção a isso, né? Então, o que a gente pode ver nesse cenário? Tem um cenário ideal. Puxa vida, se eu tenho uma boa reserva, eu vou segurar. Eu vou segurar, vai ser um cenário ideal. A minha reserva está segurando, eu não vou decair, não vou ter esse declínio tão grande como tem, né, normalmente o idoso. E aquela normal, mais típica, a reserva fica segurando, e vai ter, então, só atenuar esses efeitos da idade. Então, assim, feito uma pesquisa em 2018, o Cabeça, ele estudou muito esse funcionamento dos idosos, e ele viu que aqueles idosos entre 65 e 80 anos, que tinham uma manutenção muito boa, fizeram um segmento com eles e viram que eles tiveram um mínimo declínio na memória e uma menor redução no volume hipocampal. Então, não foi só funcional, também o cérebro respondeu a essa manutenção ideal. E uma maior atividade nas tarefas verbais. A gente sabe hoje que, quando faz um exame funcional, né, que se o cérebro está com mais atividade, melhor está esse cérebro, né? Então, tanto é que a gente está estudando agora com TOCAS, FNIRS e TMS, e sabe que se essa atividade está boa, o paciente está muito melhor do que o que não está tão boa, né? Então, mostrando que esses que tiveram uma boa manutenção, tiveram esse hipocampo mais preservado e essa atividade maior nesse hipocampo, pela ressonância funcional, quando foram dadas tarefas verbais. E um estudo feito na Geórgia, né, em 2010, com centenários, é uma coisa rara a gente fazer, porque difícil ter 244 centenários, né? Desses, claro, né, são bem adiantados, viram que 37 só eram independentes, mas os octogenários já 84 eram independentes. E sempre mulher é um número maior, né? Mulher, ela vive mais, né? Fazer o quê? Aí, eles foram ver, assim, como é que foi esse segmento, né, desses idosos de 80 até 102 anos, ou mais, né? E viram que o funcionamento cognitivo, ele tem uma decaída constante, cai. A função executiva tem uma decaída, não adianta, decai, não vai ser igual de 80 com 100, mas que as relações sociais não tiveram essa caída.
mostrando que esses centenários, eles mantinham esse relacionamento, a importância disso para o funcionamento deles, e viram que esses centenários, eles se queixavam menos sobre a saúde, mostravam menos ansiedade e depressão, e mais satisfeitos, estavam mais assim, mais satisfeitos, mais felizes, esse relacionamento melhor, mais adaptado à vida e mais positivo do que os idosos mais jovens. Então, assim, uma coisa que é um alento, né, saber que é possível, né, aos 100 anos, ter uma vida alegre. Então, no envelhecimento, o que nós temos que considerar? 3 caminhos. O declínio cognitivo associado à idade, o transtorno cognitivo leve e a doença neurodegenerativa. Então, vamos lá. A gente sabe, né, o envelhecimento do cérebro ocorre, mas existem áreas mais vulneráveis, que é, primeiramente, o lobo temporal. O que é o hipocampo, né? O que é o hipocampo? Memória, né? Então, por isso, numa doença degenerativa, a primeira coisa que vai ocorrer vai ser a perda da memória. Então, existe esse circuito que ele ocorre iniciando no lobo temporal, não tem como marcar, depois vai para o parietal, faz a volta no cérebro e chega no frontal. Então, fica um circuito, são as áreas mais vulneráveis para degenerar, é bem a parte do córtex, né? Fora o giro singular, porque é uma área ela é muito disponível para essa degeneração. Então, ocorre uma redução dendrítica, a morte neuronal e uma atrofia. Mas sendo que essa redução da substância cinzenta é muito maior do que a substância branca. Então, assim, o córtex, ele atrofia muito mais rápido e antes do que a substância branca. E essa degeneração, ela tem áreas bem específicas, né? Como a gente viu, seria o temporal, né? Nesse temporal, que é? Eu criei aqui, é fake esse córtex entorrinal, fui eu que coloquei ali. Tentei, assim, fazer mais parecido, mas dá para ver que lembra o córtex entorrinal. Ele que faz a mediação entre o hipocampo e o córtex temporal, né? Então, ele traz as informações e leva para o córtex para ser entendida e executada, né? Então, as áreas mais importantes que têm a ver com a memória seria as áreas que mais cedo inicia essa degeneração, que seria o hipocampo, o polo temporal, esse córtex entorrinal e o giro parahipocampal. Mas não é só estrutura, né? Eu estou falando para neurologista, isso aí é brincadeira, né, para eles, mas não é só estrutura, mas o envelhecimento do cérebro também tem outras mudanças fisiológicas, como fluxo sanguíneo, né? O adulto jovem tem um fluxo muito maior do que os idosos saudáveis, não são idosos doentes. Então, esse fluxo sanguíneo diminui, e com essa diminuição ocorre, então, o declínio cognitivo. Esse declínio cognitivo não necessariamente é alguma doença, esse declínio pode associado à idade, é uma coisa normal. O cérebro muda, a função muda. E esse envelhecimento, o que a gente vê nas funções? Se vocês olharem ali, tem 2 funções mais abaixo que eu marquei com vermelho ali, que é habilidade numérica e habilidade verbal. Essas funções, elas são as últimas que caem no envelhecimento, são as que ficam mais tempo preservadas. Então, quando a gente diz para aquele idoso, leia bastante, que isso é bom, ele lê, ele mantém um vocabulário muito bom, e esse vocabulário é a última coisa que ele perde, se não está com nenhuma doença, né? É a última coisa que ele vai perder na velhice, ele pode perder, esquecer, perder a rapidez de raciocínio, mas o vocabulário fica. Você vê que tem idosos que fala bastante, fala coerente, fala muito bem, né? Então, mas as outras funções, vocês olham, todas as outras funções, elas caem de uma forma uniforme. Então, se mantém as habilidades numéricas e a habilidade verbal. E o que cai no envelhecimento? E o que fica? Atenção. A atenção, ela declina, a atenção seletiva. Essa extensão de focar num estímulo. Isso aí é difícil. É difícil para o idoso, o foco.
O foco, assim como a atenção dividida. Enquanto o jovem pega o celular, pega um livro, o livro não pega, né? Pega o celular, pega o computador, pega um dispositivo, sei lá, fala com um amigo, ele consegue fazer várias coisas, multitarefa. O idoso já não consegue. Agora, uma atenção simples, ele consegue assistir alguma coisa, fazer alguma coisa, manter o foco em alguma coisa, isso aí é bem possível. Agora, as funções executivas, que são aquelas funções que a gente precisa de rapidez, precisa de estratégias, são coisas muito rápidas, memória de trabalho, essa aí, ela realmente declina. Tomar decisão, solucionar problemas, planejar, as multitarefas, né? As tarefas, o que é importante, por exemplo, uma rapidez de trocas mentais, né? A gente diz assim, mãe, nós vamos viajar semana que vem. Mãe, nós resolvemos viajar essa semana. Bom, aquilo já desorganiza o idoso, porque ele tem que se replanejar, então aquilo não é tão rápido como o adulto, né, mais jovem. Agora, a memória, o que declina na memória? A memória recente, então, é a principal. Essa é primeiro sinal, é aquela coisa do momento, a nova informação. E a prospectiva também. Aí, à noite, eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que tomar a medicação à noite. Essa prospectiva também fica alterada, ela declina. A coisa espontânea também, sem pista, se não dá uma pista, te lembra, não sei que, se não dá pista é muito difícil também. Não quer dizer que ele esteja doente, ele está declinando, né? A origem, quem é que te contou isso? Alguém contou, mas eu não lembro quem contou. E principalmente a memória de trabalho, que é uma memória que nós precisamos toda hora, né? Que é aquela memória que permite que a gente use as informações que nós já temos para realizar uma tarefa. É aquela memória online, ela está com duração de 2 a 3 minutos, então pega a informação que está guardada, o ato que tem que ser feito, e tem que ser rápido, né? Como atravessar uma rua para onde eu tenho que olhar, isso aí eu já tenho essa informação. Se o carro vem de lá, tem que olhar para cá, isso é uma coisa que tem que ser muito rápida. Isso aí, o idoso, ele já se atrapalha com essa memória de trabalho, a memória da ação. Essa aí, ela tem a ver muito com o córtex entorrinal, que é aquele onde o hipocampo relaxa, né? O hipocampo mesmo, a amígdala, e sempre o córtex temporal. E para que seja tomada as atitudes, aí tem que entrar o córtex frontal ou pré-frontal, né? Então, o córtex vai decidir, o frontal, o que eu vou fazer com a informação que eu tenho. O que fica estável? Memória sensorial, aquela sensação, me lembro disso, aí você fica no idoso, ele tem muito, muito, muito clara essa memória sensorial, muito, muito presente. A memória para a história, contam histórias autobiográficas, quando eu me lembro meu pai, quando eu estava no quartel, lá não sei aonde, não sei, sabia tudo quando ele era jovem, né? E a memória procedural fica, né? O idoso entra no carro, não precisa dizer, bom, agora eu tenho que ligar a chave, né, fazer a mudança, não, a mudança, nem se faz uma mudança, né, agora os carros tudo automático, mas era assim. Então, essa memória fica. Andar de bicicleta pode até cair, mas ele sabe andar de bicicleta. Então, tudo assim, essas coisas que ele aprendeu, procedimento, isso fica também, é estável. Agora, o esquecimento, a gente já não pode esquecer, não, esquecimento é fisiológico, é adaptativo, nós temos que esquecer. Não podemos viver com todas as informações, né? Então, esquecer sem importância, as informações sem importância é fundamental. E reter também é fundamental. Isso é chamado de esquecimento benigno, quando a gente esquece as coisas que não têm importância, né? Talvez o aspecto mais notável da memória seja o esquecimento, seria e até o professor de esquerda, que estudou muito memória, era aqui do INSER, e ele sempre dizia, temos que esquecer, senão nós enlouquecemos. Também, às vezes, a gente quer esquecer coisas que precisa esquecer mesmo, né? Senão a gente enlouquece, porque ficar na cabeça sempre é uma tragédia, né? Então, como é que a gente pode identificar rapidamente, assim, num paciente, né? Todo mundo sabe isso, mas só assim mostrar os exemplos. O mirimento, que é um testezinho básico que ficou na história,
e o desenho do relógio. Ah, esse é perfeito. Esses dois, assim, para fazer um screening rápido, são muito bons. Por exemplo, essa professorinha aqui, ela veio com déficit de memória, com 86 anos. O minimento está bom para a idade. O relógio ela fez direitinho. E o relógio não é fácil, né? O relógio, lembrar, eu me lembro que um idoso, quando se vai fazer um relógio, ele tem que pensar como é que se faz um relógio, os números, como é que dispõe, né? E ela conseguiu fazer. Então, todas as queixas dela era porque ela estava bastante deprimida, né? Agora, esse aqui, não, um senhor de 85 anos, quando pediu para fazer um relógio, meu Deus. E o minimento também foi uma coisa muito triste. Essa senhora médica aqui, ela não conseguiu lembrar como é que se fazia um relógio. Conseguiu fazer as figuras direitinho, mas não conseguiu lembrar. Então, assim, a importância de juntar o minimento com os testes do relógio. É uma coisa assim que auxilia bastante, né? Acho que vocês têm essa experiência, né? E o que declina na linguagem? Nós falamos em memória, vamos falar em linguagem. Por exemplo, compreensão de ambiguidades. Quando a gente diz, a cadela da tua mulher está na rua. Que isso? Não, eu vi a tua mulher com... A tua cachorrinha saiu, está sozinha na rua. Eles têm dificuldades para essas ambiguidades. O fato da nomeação. Coisa. É a fase da coisa. Aquilo. Me alcança aquela coisa. Aquilo ali, o fulano, né? Então, assim, essa nomeação, e lembrar sempre, nomeação, a perda da capacidade de nomear não é memória. Esqueci o nome daquilo. Não, não é memória. Isso é linguagem. A busca no cérebro dessa área que tem as palavras não está com boa conexão. E o que fica estável? O vocabulário, conhecimento adquirido e o raciocínio matemático, conforme nós vimos naquela pesquisa, né? E o que é, assim, é inevitável, não adianta, existem áreas, assim, que vão mudar, e isso ajuda que ocorra esse declínio cognitivo, né? O volume do cérebro diminui, o sistema ventricular expande, sendo que as maiores mudanças ocorrem de atrofia no córtex frontal e no temporal. Olha, os hipocampos ali já está com uma lacuna, né? Bem atrofiadinho. Importante, assim, que essas mudanças anualmente é de até 1%, mas no hipocampo até 2%. O hipocampo é danado. Se a gente pudesse embalsamar esse hipocampo, mas e não tem como, né? Até os pacientes que a gente fez células-tronco, pacientes com atrofia hipocampal, tinha epilepsia, todos melhoraram com as células, todos não. A maioria melhorou, né, com a aplicação de células-tronco no hipocampo, mas a estrutura não se modificou. Permaneceram achatadinho, mas ele conseguiu ter uma recuperação. Então, o que eu estava mostrando? Que o cérebro envelhece, a estrutura cerebral envelhece. Mas não necessariamente a pessoa envelheceu, ela tem aquele declínio, tem aquela mudança, né? Mas não está degenerando, ela não está com demência. Então, por exemplo, esse paciente, só para dar um exemplo, né, com 40 anos, que beleza esse cérebro, como eu queria que o meu tivesse assim, inteiraço, né, estrutura normal, maravilhoso. E esse idoso com 87 anos, é um idoso normal, ele era um super idoso. Nós fizemos uma pesquisa com super idosos, que são aqueles indivíduos com 80 anos ou mais, que têm uma memória de 50, 60 anos. Então, são idosos que estão muito bem, mas não adianta, o cérebro envelhece, a atrofia ocorre, o alargamento dos ventrículos, os sulcos, acontece. Tem cérebros que não envelhecem tanto, mas eles atrofiam bastante. E depois, mostrando numa outra sequência, né, a mesma coisa, né, normal com idoso normal, mas olha como é diferente o cérebro, né, e ele está funcionando bem, só que o cérebro não resiste ao tempo. Agora, se as condições ambientais, se o funcionamento dele é bom, o cérebro envelheceu e ele continua funcionando de acordo, né? Muito bom, né? Aqui, esse paciente com 44 anos, também com uma ressonância normal, e esse idoso, um super idoso, né? Olha a atrofia cortical e os hipocampos, né?
mas ele é um super idoso, ele está bem. Então, assim, o que eu chamo a atenção, assim, às vezes a gente pega uma ressonância, o neurologista, né, putz, esse cara aqui está ferrado, né, olha aqui o tamanho da atrofia que ele está, mas aí tem que juntar uma outra avaliação, tem que juntar. Então, tem que ver se realmente está fechando, né? Não se pode diagnosticar, está com uma atrofia importante, ele está com um quadro degenerativo. Não quer dizer. A importância, então, de associar essas avaliações. Né? A mesma coisa que um idoso normal, um super idoso, com 84 anos, bastante atrofia, né? Olha os hipocampos. Agora, esse outro idoso, ele mostra um cérebro bem melhor, uma leve atrofia dos hipocampos, bem diferente desse outro idoso, e os dois estão bem, os dois são super idosos. Então, assim, vendo que, né, esse foi a nossa pesquisa com super idosos, né, vendo que o funcionamento não está relacionado à atrofia cortical, e nem a outros metabolismos, que depois eu vou mostrar. Então, assim, mostrando a importância de juntar sempre, não dar um resultado por uma imagem, né? Então, a importância de uma avaliação neuropsicológica, né? Esse idoso normal e esse idoso normal. Olha o alargamento dos ventrículos do idoso de 81 e o de 80, olha que maravilha. Eu queria que meu cérebro estivesse assim, maravilhoso, né? Então, assim, isso varia muito. Agora, por quê? Os dois são normais, os dois estão ótimos. Agora, olhando uma imagem do um e uma imagem do outro, isso nos chamou muita atenção quando nós começamos a investigar esses idosos de 80 anos ou mais. E os outros biomarcadores que também foram vistos, né, que nós usamos lá no Instituto Cérebro, que é o marcador do beta-amiloide, da glicose, né. Então, se viu assim, ó, por exemplo, na glicose, né, que esses indivíduos, eles apresentavam uma ativação, assim, uma ativação muito maior, né, do que aqueles que tinham isso aqui está mostrando como é que fica o mapeamento. Então, quanto mais glicose nesse cérebro, melhor esse indivíduo. E esse PIB, que seria o carbono 11, né, é o contrário, né? Quanto mais, pior. Aqui, quanto mais, melhor. Né? Então, mostrando aqui para vocês o envelhecimento no cérebro, esse metabolismo da glicose. Então, esse indivíduo aqui com 50 anos, olha como é que é o metabolismo da glicose, é muito ativo nesse cérebro. 50 anos, bastante ativo. Né? Agora, esse senhor de 70, ele está com hipometabolismo, mas ele não está doente, ele está normal. Está normal porque ele foi avaliado, é um idoso normal. Mas existe a diferença. Então, assim, o cérebro se modifica com o passar do tempo, né? Então, não quer dizer que, olhando essa imagem, vai dizer, não, ele está com um processo demencial, não quer dizer. Tem que associar sempre o funcionamento, como é que está a funcionalidade junto com o exame de imagem. Esse outro indivíduo aqui, com 52 anos, que fez o carbono 11, né, o PIB, olha como está normal esse cérebro, né? Não tem uma placa, uma presença de placas, nenhum depósito de beta-amiloide, né, no cérebro. E se olharmos esse outro indivíduo de 65 anos, ele é um indivíduo normal, por favor, é um indivíduo normal, mas com presença de placas já, mas não quer dizer que essas placas vão indicar a normalidade do funcionamento do indivíduo, só mostrando que, com o passar do tempo, o seu cérebro se modifica em termos de metabolismo, em termos de estrutura, né? E em relação agora, vamos falar sobre as doenças demenciais, em especial a doença de Alzheimer, por ser a doença mais premente, mais que mais acontece nos indivíduos, né? Então, assim, sabe-se que é uma doença sem prevenção, sem tratamento e sem cura. Isso não sou eu que digo. A falha está em 99%. Isso foi em 2014, mas também em 2020, Penney disse que o Alzheimer é uma doença que é devastadora, que não tem cura, que não existe cura. E Jacomer, em 2020, também, que
embora tenha alguns tratamentos, eles podem melhorar os sintomas, mas não tem cura. Então, ainda se sabe, enquanto não se descobrir em tempo para começar a tratar esse indivíduo, ela não vai ter cura. Então, dentro das síndromes demenciais, que eu acho assim, muito importante essa troca que o DSM-5 fez, chamar de transtorno neurocognitivo maior, eu acho uma coisa assim, muito mais delicada e saudável, né? Para chegar e dizer para um paciente ou para um familiar, ele está com um transtorno neurocognitivo maior, é muito melhor dizer que está com demência de Alzheimer, né? Então, eu achei muito bom esse maior e o menor, né? Para a gente conseguir diferenciar essas duas entidades. Então, vamos vendo que a incidência é tão grande do Alzheimer, depois vem os corpos de Levy, que a gente nunca vê tanto, né? Mas ele é para mais ou menos com uma demência de Alzheimer, de vascular, né? Então, vendo agora em relação à imagem, né? O que a gente mais considera na Alzheimer são os hipocampos, né? Então, vai aquela atrofia progressiva, e isso acompanhando a perda da memória recente. Já na demência frontotemporal, a gente vê isso aqui são pacientes nossos com 50 anos já, porque ela começa bem mais cedo, né, a frontotemporal, a alteração de comportamento, né, que é o primeiro sintoma que todo mundo sabe, né, e essa atrofia importante frontal, né, e tanto o hipometabolismo que feito mostra, assim, a importância, né, puxa vida, não tem metabolismo nesse lobo frontal, né, tá mesmo bem comprometido com 50 anos, né. Então, dentro dessas degenerações frontais, lobadas frontotemporais, tem dois subtipos, que é a demência semântica e a afasia progressiva primária, que essa é a mais frequente. A afasia progressiva primária tem a ver com frontal, né, que é a expressão da fala. Então, o que acontece? A fala fica não fluente, perde a capacidade de nomear, e perde aquela expressão, fica sem sentido, fica muito vaga. Na demência semântica, que tem a ver com o temporal, né, o temporal, compreensão da linguagem, né, então tem dificuldades na compreensão, não entende, né, não entende o que está sendo dito, então é bem isso, compreensão é a demência semântica temporal, e a afasia progressiva primária é no frontal, que é a expressão da linguagem. E essa afasia progressiva primária que eu vou mostrar ao paciente, né, essa busca, como eu falei, não tem a ver com memória, né? Essa é uma busca que está tão alterada, essa atrofia tão importante no córtex frontotemporal esquerdo, que não existe essa conexão, essas fibras nervosas, elas não estão se conectando. Então, é a fase da coisa, do aquilo. E esse paciente, ele te mostrava alguma coisa e ele sempre dizia, eu uso na parede, na porta, lá em casa, passo na tinta. Então, ele realmente não consegue dizer o nome, né? Então, é o caso desse paciente que eu falo, que agora o Fernando vai prestar atenção, né? Vamos ver se funciona, né? Isso com essa afasia. Como é o nome disso aqui? O nome disso aqui? O senhor está vendo isso aqui? Isso aqui, o que é? Como é o nome disso aqui? Sharp. Sharp, o senhor está lendo. Para que serve? Pois é, está escrito. Sharp. Claro, muito bem, muito bem. Para que serve isso aqui? Para trabalhar com alguma coisa com ele. Muito bem. Como é o nome disso aqui? O nome disso? Isso. Olha, no momento agora eu não sei fazer. No momento não sabe. Não. E para que serve isso aqui? Para que serve? Porque eu quase não posso estar trabalhando com eles assim, né? Não tem, né? Uhum. Não. Muito bem. Isso aqui, para que serve isso aqui? É o café. É o café. O café. É. Muito bem. Mas como é o nome disso aqui que a gente toma café? É, o café. Ele
Ele é um que gosta, que gosta e a gente gosta. Eu gosto, que ele gosta de trabalhar com ele. É? É. Muito bem. Isso aqui, para que serve? Ó, para que serve isso aqui? Olha, isso era o tempo que se fumava. Faz 40 anos que nunca mais eu botei isso aqui, porque não tinha mais fazer isso. Não podia mais trabalhar com essa coisa. Para que serve isso aqui? É para fazer o cigarro. Fazer o cigarro? Ele fazia o cigarro naquele tempo. E isso aqui servia para quê? Ele fazia o conto, ele fazia. Fazia o quê? O que fazia isso aqui? Ó. Eu fazia que trabalha assim, ele trabalha assim. Muito bem. Isso aqui o que é? É uma coisa que está sendo que trabalhando enquanto nas mãos. Mas para que serve isso aqui? Se a gente pegar isso aqui, ó, para que serve isso aqui? Isso aqui que ele faz? Isso aqui para que serve? Faz para a casa, da casa. Da casa. Da roda da casa. E serve para quê na casa? Faz na casa e tem no carro. No carro também. Muito bem. Tá, eu vou passar. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, tá. Então, assim, esse senhor, né, ele vinha de Canoas, que é uma cidade interior aqui perto, dirigindo com a esposa. Imagina um guarda policial parar para perguntar até a carteira e começar desse jeito, né? Ele andava dirigindo, né? Porque ele fazia todas as coisas direito, né? Ele só não sabia nomear, não conseguia nomear, né? Fazia bastante atividades em casa, trabalho doméstico, direitinho. Então, assim, essa afasia, ela é considerada a variante da demência frontotemporal e é a linguagem, né? A esquerda, hemisfério esquerdo. Então, assim, ó, deixa eu ir passando aqui. Vocês podem ver que esse feixe de fibra nervosa, né, que vão conectar tanto a região temporal, frontal, né, parietal, está bastante diminuído, né? Então, e também mostra um hipometabolismo muito importante no lado esquerdo, né? Então, assim, como a imagem, né, nesses casos, o paciente fecha, né, realmente, né? Então, mostrando só para ver como é que fica essa conectividade dessas fibras, né? Como elas têm diferença de um lado para o outro, de um hemisfério para o outro, né? E a demência vascular, que é bem conhecida, só para citar, né, que a diferença que vamos ter de uma outra demência, como de Alzheimer, por exemplo, é que geralmente é agudo, né, é agudo, então é diferente, perdeu a memória, e tem geralmente alteração da marcha, então dá para fazer uma diferenciação com a demência de Alzheimer. E a demência de Corpus de Levy, eu sempre reforço que Levy alemão não é Lewy, e não é Volkswagen, é BMW, é Vetters, né? Então, tem muita gente, eu vejo dizer o Lewy, né? Então, só para lembrar isso, se alguém ouviu já dizer, né? Então, essas lesões do corpo de Levy, elas causam a morte celular. E o mais importante nessa demência é que as alterações do comportamento, a cognição, a atenção, é tudo antes da memória. Memória é uma das últimas coisas que vai ocorrer nessa demência, e em especial alucinação visual. Ver animaizinho, ferrou. Então, assim, ó, cuide para não enxergar animaizinho, porque é típico da demência, um corpo de Levy enxergar os animaizinhos. E, em especial, alterações do comportamento durante o sono REM. Ficam num agito, levantam, fazem horrores, né? Assim, as esposas que falam o contrário é verdadeiro, como existe essa alteração, esse movimento exagerado e caminha e levanta durante o sono REM. Coitadinho, esse querido, né? O Robin Williams, ele tinha demência de Corpus de Levy, ele teve mudança de humor, ele ficava muito triste, deprimido, ansiedade, depressão, tinha medo, tremores, dificuldade de raciocínio, e estava ainda nativa, né? Mas ele já estava sofrendo bastante. E ele dizia, já não sou eu, esse cara não sou eu.
ele tinha dificuldade para atuar, para se relacionar, para sair, insegurança, dormia muito mal, ele ficava, já dormia num quarto separado da esposa, porque ele não parava. Ele estava obcecado, ele ligava de noite para os seus amigos e conversava, ele não tinha mais paz. E durante aquela noite que ele estava mais agitado, ele se enforcou em um armário do quarto em que ele dormia sozinho. Ele não aguentou. Quer dizer assim, ó, ele conseguia ter, não estava como a demência de Alzheimer que fica fora da casinha, não, ele estava consciente do que ele estava sentindo, ele não aguentou. Então ele se matou, né, queridão. Então agora vamos ver um pouquinho das imagens, né? Além da estrutural, a molecular, né, que nós usamos lá no INSER, que são os radiotraçadores, né, que é a glicose e a placa amiloide. Se usou há muito tempo o carbono 11. Hoje, vou falar. Então, assim, vendo aqui o que é esses indivíduos, né, o normal, quanto mais glicose, está maravilhoso, mas não é para comer açúcar, né? Eu sempre percebo, que bom comer bastante açúcar, não adianta nada, só aumentei a minha glicose, agora não posso mais comer, né? Achando que eu fosse melhorar meu cérebro. Aí, no Alzheimer já começa esse hipometabolismo muito importante, assim como o carbono 11, né? Pode ver, começa no controle, ele é pouquinho, já no leve, no MCI leve, aumenta, então ele toma conta, né? Ao contrário da glicose, a glicose bem vermelha, e aqui as placas bem vermelhas também, as placas amiloides. Então, hoje, no INSER, nós terminamos uma pesquisa passando para a segunda parte, que é esse radiotraçador, que é o F18, que tem como nome de venda o Neurasec. Então, esse traçador, ele é um ligante específico do beta-amiloide, que utiliza a molécula do flúor. Mas o importante desse fluorbetabem, que veio, vários centros foram testar para ser validado aqui no Brasil, porque a Anvisa não estava permitindo agora, depois de todas essas validações, toda a pesquisa feita, a Anvisa permitiu. Então, o Neurasec já é permitido aqui no Brasil. E é importante porque a meia-vida dele é muito mais longa, são 110 minutos. Então, muito diferente do carbono 11, que tinha 20 minutos. O carbono 11 só permitia utilizar nos centros que tinham ciclotron, né? Como lá no INSER, tinha esse ciclo, fazia o carbono 11, ia por dentro de uma canalização, direto no paciente, 20 minutos tinha que estar pronto o exame, né? Tinha que ter feito o exame. E agora não, nós temos 110 minutos, então a gente vê as ambulâncias lá buscando para levar para lugar, outros hospitais, por exemplo, né? Cidades bem próximas, né? Então já pode ser levado, já pode ser usado muito mais fácil, já pode ser usado pelo SUS, que antes não, antes só podia ser medido, porque era bem mais caro, né? Com essa vida longa tão curta. Então, o carbono 11, que foi maravilhoso, agora ele está descansando, está aposentado. Então, mostrando aqui o Neurasec, né? Negativo. Então, sempre que essa marcação das placas, ela fica só no interior do cérebro, ele é negativo. Tem que ficar no interior. No momento que ele avança para o córtex, aí ele é positivo. Então, eu sempre brinco com os médicos nucleares que, como é fácil a profissão de vocês, você só diz negativo, positivo, negativo, positivo. Não dão diagnóstico, nunca. Não pode dar. Tem só dizer se é negativo e se é positivo. E agora eu vou mostrar o exemplo de paciente. Esse aí não tem problema, Fernando, porque não tem identificação, né? Então, assim, esse paciente com 62 anos, com história familiar de doenças demenciais, colaborativo, durante a avaliação, o minimento estava bem, né? Função executiva e atenção normais, linguagem, compreensão e expressão normais, a memória imediata normal, claro, assim, a tardia, não, acho que está ao contrário, a imediata, a tardia, que aquela logo tinha algum déficit, tá? Aí ele foi fazer aqui o Neurasec dele, né, mostrando que as placas não chegam até o córtex, né, elas ficam só no interior do cérebro, então, o Neurasec negativo. Então, assim, ele está comparando a avaliação dele com o Neurasec, a gente pode dizer, não, esse paciente tá bem, vamos seguir assim, né? Aí esse outro, 55 anos, com o teste, todos deram lá, deram muito baixo.
e recordou pouco, a tardia, então foi um caos, anomia, não conseguiu nomear, déficit importantíssimo. Isso aqui estava bem, olha, com 55 anos, né? Jovem, deu um neurosec positivo. Puxa vida, né? Então, já tá marcado, né? Já está marcado que ele estava mais ou menos e o neurosec deu positivo. Então, assim, atenção, estamos com um caso complicado. Esse outro, 60 anos, alterações comportamentais de linguagem, típico uma demência frontotemporal. Função executiva, memória não era tanto, mas ele estava tão comprometido com o Boston, ele não conseguia nem falar as palavras, né? Zero, não conseguiu nomear nada. O diagnóstico dele foi demência frontotemporal, com uma afasia progressiva primária. Foi para fazer a marcação de placas. O que deu? Neurosec negativo. Olha aqui. Ó. Não chegou até o córtex, todas as placas. E daí? Aí se sabe que o PET amiloide positivo, ele é muito raro na demência frontotemporal, é menos de 15%. Então, nós ficamos assim, que sorte, né? Porque imagina assim, deu errado o exame, né? Mas não, ele é raro, ele não marca. O que vai marcar vai ser a proteína tal. O beta-amiloide não marca a demência frontotemporal. Então, eu acho que eu quero assim mostrar com isso que a gente nunca pode pegar um exame e dizer, está condenado. Não, tem que ver como é que ele está funcionando, porque se o cérebro está atrofiado, ou se ele está com hipermetabolismo, ou se ele está eu vou mostrar o outro aqui, esse senhor, por exemplo, com 80 anos, ativo, ele era muito ativo, dono de cartório, estava o dia inteiro trabalhando, estava o dia inteiro lá exigindo, trabalhando, ele não foi muito bem não, eu acho que aqui está trocado. Ele não foi, ele foi muito bem nos exames, isso é verdade. Muito ativo, colaborativo, foi tudo normal, com 80 anos, todo normal. Aí ele vai fazer o neurosec e deu positivo. E deu bem positivo, porque olha como avançou no córtex a marcação das placas beta-amiloide. Então, aqui que eu digo assim, cuidado, quando deu assim um exame positivo, lá na medicina nuclear veio positivo, puxa vida, aí tu vai ver, ele está muito bem, então esse aí pode ser um super idoso, está funcionando bem, mas o cérebro dele já apresentou as mudanças, né, as alterações, então assim, sempre tem que ser comparado, sempre tem que ser relacionado a imagem, como ele está funcionando. Então, assim, a importância da imagem, a importância de uma avaliação neuropsicológica, porque aí sim a gente vai poder fechar um diagnóstico. Sem isso, não é possível. Então, lembrando aí o Van Gogh, né, uma releitura de Van Gogh, eu agradeço muito a oportunidade, desculpe os problemas do início, e estou à disposição de vocês. Obrigada. Muito bem, Emília. Mais uma vez, é muito bom ouvi-la, e porque você consegue conciliar, e aí a gente parabenizo você, porque você consegue incluir na sua apresentação, Emília, não só a questão da evidência, né, com farta ilustração científica, mas também com humor, né? Isso torna o aprendizado mais leve, né? Então, foi muito boa a sua apresentação, e volto e destaco também como o destaque para a questão da reserva cognitiva, né, Mirna? Continua sendo, talvez, o componente que pode ser modificado, né? Então, a gente insistir nessa questão da reserva cognitiva. Aí eu faço, deixo aberto as perguntas, aí eu já faço uma pergunta, Mirna. Como é que fica essa questão dessa reserva cognitiva após uma pandemia? Pois aqui que nós estamos estudando agora, Covid longo. Estamos estudando como é que ficou a memória aproveitando, né, a pandemia, como é que ficaram essas pessoas, né, depois. Então, agora vamos começar com o longo mesmo, né, que continuaram, né, mas com essa pandemia, sim, que houve essa diminuição do estímulo, né, do relacionamento social, da participação em tudo que é atividade, né,
como a gente sentiu, mas eu não sei te dizer, assim, dos idosos, não fizemos essa avaliação, se a pandemia realmente prejudicou esses idosos, tu acha? Eu não vejo isso, porque eu trabalhei o tempo todo na pandemia, eu dei aula o tempo todo, até eu tive assim, ó, eu tive que ter mais desafios, porque eu tive que entender o Moodle, eu tive que entender o Zoom, eu tive que apresentar, eu tive que botar as perguntas pelo Google Form, eu acho que eu até tive mais estímulo no meu cérebro do que antes, porque eu estava ali numa aula com os alunos na minha frente, né, uma coisa mais tranquila. Eu não vejo assim como um fator negativo. Só relacionamento social, isso sim. Não sei o que tu acha. Te devolvo. Fernando, quer falar, Fernando? Mina, primeiro eu queria dizer que você tem uma aula realmente. Eu não estou com afasia, não, mas a gente tem dificuldade de nomear essa aula sua de tão maravilhosa que foi. A gente é acostumado com você falando sobre epilepsia, mas Isso. você, nessa questão da cognição em pessoas idosas, deu uma aula, que eu diria assim, uma aula necessária. Ai, que Obrigado, foi muito boa, realmente. A minha impressão, Mirna, é que, pelo menos nos pacientes que eu acompanho que já tinha alguma alteração cognitiva, bom. é que a pandemia, por uma série de motivos, parece, eu não sei se é verdade, mas parece que realmente acelerou essas perdas Uhum. cognitivas. É, Não sei se por eu acho causa assim, da doença em si, aquele que que. muita gente se Não, eu acho que. contaminou, não sei se pelas vacinas, mas a Pois minha é, impressão é que realmente contribuiu para piorar. pois é, nós vamos Numa estudar todo. pessoa que conseguiu se manter ativa, e eu também, Isso sim é como diferente, você, né? eu não deixei de trabalhar nem um dia. Uhum. Então, eu acho que a gente foi privilegiado, mas as pessoas que se É, viram privadas, desse isso. estímulo, acho que pioraram, sim. É. Eu não avalio mais, né? O nosso tempo de avaliar, eu agora estou loqueando por aí, né? Não estou mais avaliando, então eu não sei te dizer, eu não tenho mais paciente, não tenho mais consultório, né? Então eu estou só na pesquisa, lá de iniciar, né? Agora a gente inventou outras coisas de estímulos, de tocas, não sei o quê, funcional, estou usando muito essas coisas. Então assim, eu não tive essa experiência de avaliar, não avaliei ninguém, né? Acho mais de 10 anos que eu não avalio ninguém, né? Não sei te dizer. Tu que avalia, né? Tu deve saber, né, o Jerônimo? Eu tenho realmente observado um aumento também É. de cases, né? E isso, e eu digo mais, não só nos super idosos, né? E até uma coisa que me chamou a atenção, Milton, nessa sua palestra, é a mudança do foco, né? Não só para a pesquisa para os idosos que estão com comprometimento, mas os idosos saudáveis, né? Isso é uma Uhum. coisa interessante também, né? Um Isso, outro olhar, né? Uma outra direção da pesquisa, né? isso. E vendo como super idosos, né? Que nós sejamos também os super idosos, né? Uhum. Estamos Isso. caminhando para isso. É, A que bom. primeira coisa é conseguir ser idoso, né? E Ah, depois conseguir ser é. um super idoso. Não, é verdade. Mas, Já Mina, eu queria, envelhecer é um ganho, né? Pode Mina, eu falar. queria te perguntar a respeito daquele super idoso que já tinha aquelas placas bastante espalhadas na córtex, Uhum. apesar de ser cognitivamente preservado. A sua impressão, então, que ele tem a doença de Alzheimer, mas ainda não desenvolveu a doença, é isso realmente? A sensação, assim, como muitos dos nossos superidosos tiveram aquele cérebro tão atrofiado que tu olha, tu diz assim, não, isso aqui não pode, né, tá bem. Eu acho, assim, que ela supera, e eu nem sei se seria, assim, todos que têm, porque se nós formos fazer desde o início, né, ver quem é que tem placas, quem tem proteína e tal, sei lá, a gente veria que tem, né. Agora, ninguém ainda sabe dizer, assim, até que ponto ela vai prejudicar. Por que prejudica no e não prejudica no outro indivíduo, né? Tudo isso a gente ainda quer tentar entender, né? Por que esse senhor tão cheio de placa beta-amiloide está bem, né? Por que será que a reserva cognitiva dele superou tudo isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele continua ativo aos 80 anos, gerenciando um cartório, né? E aí? A gente poderia dizer, então, que a reserva cognitiva
né, propicia, você precisa ter mais patologia para manifestar aquele quadro demencial, tendo uma melhor reserva cognitiva, ou não? Sim. Não, claro, tu tendo uma melhor reserva, assim, mas por que que tu tens essa reserva tão boa e os outros não têm, né? Mesmo assim, eu conheço pessoas que demenciais, tiveram demência de Alzheimer, pessoas assim assim, liam, escreviam, eram assim, usavam o cérebro muito, mas eu nunca vi assim tanto, se tinham tanta preocupação, desafios, tinham que resolver problemas, eu não via isso, eu via assim aquelas pessoas, né, usando o cérebro, mas não com tanto desafio como a gente vive, né? Passa o dia assim, vendo edital, e vendo um projeto, e vendo isso, está sempre com uma coisa, sempre com uma fila de espera na tua lista, né? Eu acho que isso te ajuda muito. Tu vê? Eu imagino que eu estou bem, né? Então, assim, Você está melhor do que antes, menina. Eu estou falando sério, realmente a sua aula foi uma aula de uma clareza impressionante, ai, de um coisa assunto boa. tão complicado como esse. Coisa boa. Falando para neurologista, ficava assim, como é que eu vou dar essa aula para neurologista? Pelo amor de Deus, né? O que eu vou falar? Mas eu não posso, né? Dar melhor do que isso, porque é o que eu aprendi, né? Mas que bom que tu viste assim, que bom, fico feliz. E esse meu cabelo branco foi pintado, viu, menina? Ele é preto que eu pintei de branco para ficar mais diferente. Ah, pois é, eu achei também, achei que tá loiro, né, loiro, né? Não é branco, é loiro. Não, tá bem? A Ana Paula tem uma pergunta. Ana Paula, fique à vontade. Boa noite, professora Boa Mirna. noite. Primeiro, eu queria parabenizar a sua condução aí, foi fantástica, como o professor Fernando tão bem descreveu. Eu sou fonoaudióloga, né, e tenho a oportunidade de exercitar semanalmente o diagnóstico diferencial, né, junto com a colega neuropsicóloga. E o que a gente tem visto, né, de uma forma geral, é que muitas vezes as habilidades de linguagem mais sofisticadas, quando a gente tem a oportunidade de começar o diagnóstico precoce, as habilidades inferenciais, né, essa questão da linguagem ambígua, é que é de fato o que mais se destaca. A minha impressão, inclusive, professora, é que por esta relação interhemisférica está mais fragilizada, parece que ela, né, por demandar muitos ajustes de circuitaria, é a que, talvez, quando bem pesquisada, surge como evidência do comecinho do declínio cognitivo. Né? Aí eu queria perguntar à senhora, considerando uma população mais diferenciada, com alto nível de escolaridade, que a gente sabe que o diagnóstico diferencial é muito mais complexo, né, porque existe aí uma reserva cognitiva mais ampliada. O que a senhora tem sugerido para essa população mais diferenciada em relação a nível de escolaridade, que muitas vezes só vai declinar ou trazer evidências, inclusive neuropsicológicas, numa fase mais avançada? Sim, tu quer dizer se a educação superior, por exemplo, é uma coisa marcante para a reserva, eu não considero isso. Até nós tivemos uma reunião uma vez no Ministério e a pessoa falou, porque uma das razões para manter boa memória é o nível superior. Não é? Porque eu tenho meus idosos de vila, que são pessoas que não tiveram primário, mas eu tenho um idoso, que é um exemplo só, que ele é presidente da associação lá dos idosos, e ele passa só procurando e criando e fazendo programas e juntando naquela associação e conversando, e ele está ótimo, esse senhor, ele tem uma educação muito baixa, mas a vida dele, o estilo de vida dele, é o estilo de vida que funciona, mantém ele muito bem, não é um nível superior, não. É o que ele conquista, é o que ele vai atrás, é o que ele precisa buscar, aquela, sempre, agora tem que consertar porque a casa está caindo, que é onde a associação, ele tem que ir atrás de vereadores, tem que pedir para ver se consegue arrumar a casa, então ele está sempre em busca de uma solução. Então eu acho que é isso, é o estilo de vida, tu ter motivado, tu ter um plano para amanhã, isso é muito mais do que tu ter um curso superior. Né? Obrigada, professora. Em outras palavras, né, menina, você manter-se conectado, né?
Claro, manter, tá sempre agitando, tem que agitar, o negócio não pode parar, tem que estar assim, ó, amanhã não é assim, o que eu vou fazer amanhã? Não, amanhã eu estou com uma lista, né? Então, assim, tu ter planos para amanhã, tu tá motivado para o dia de amanhã, não acordar sem planos, isso é a pior coisa que existe. Isso aí, eu acho que vai atrofiando, 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 e mesmo que o cérebro esteja cheio de placas, eu acho que a reserva se vai, né? A reserva cognitiva, né? Então, isso é muito importante. Tá presente no mundo, conectado ao mundo, né? Não precisa estar conectado à internet, ou sei o quê, está conectado ao mundo. Não, é isso. Conectado com a vida, né? Com a Conectado vida. com a vida, né? Com a vida, isso. Isso é verdade. Mais Mina, alguma pergunta? nessa sua fase atual, que você está pesquisadora full-time, como é que você está em relação ao programa de cirurgia de epilepsia? Você continua fazendo parte do programa? Sim, Você tem estudado também esses pacientes sim, ultimamente? sim, tá muito bom. Tu sabe que eu parei um tempo na pandemia, né? Eu não ia no hospital. Durante 2 anos eu fiquei sem ir. Eu senti uma falta que nem sei. Agora eu voltei, né? E tu te lembra como é o Eliseu, o Palmini, né? Passaram uns 2, né? Isso. Continua assim, o Palmini dizendo que vai dar tudo certo para o paciente. E o Eliseu dizendo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode não dar certo, né? Então eu sempre chamo advogado do diabo. Então hoje eu disse assim, não, tá assim, franco progresso. E nós já estamos estudando outras coisas, porque agora como eu estou me dedicando mais aos instrumentos, à ressonância, aos aparelhos, né? Nós estamos assim, ó, tu te lembra que o pessoal fica com os pacientes 48 horas, 2 dias, tentando registrar, às vezes não registra a crise, vai embora para casa, coitado. Então, o que nós estamos agora investigando? A conectividade funcional através da ressonância, porque aonde tem alteração nessa conectividade, está ali o foco. Então, 5 minutos depois que o paciente termina o exame estrutural, ele faz 5 minutos e já está ali. Claro que o processamento não é em 5 minutos, mas o paciente não precisa ficar 2 dias no registro, né? Isso lá fora já estão fazendo, né? Já estão mostrando a alteração do foco. Então, isso que nós estamos agora. Que bom, Mina. A gente vai a Porto Alegre, sem dúvida, né, Jerônimo? Vamos A lá. gente, enfim, matar a saudade daquela época e fazer parte desse progresso que o INSEE está trazendo para todo o nosso país, né? Sem dúvida nenhuma, que cada vez mais está um centro de excelência, né? Acho que a mina ficou sem som. Mina, eu não estou conseguindo ver nem a imagem dela aqui. Eu estou vendo a imagem, só não estou vendo, só estou sem áudio. Eu acho, sem querer, eu bati em alguma coisa aqui. Sabe como é, né? Ah, Voltou. Sabe como é? Então, assim, você tem que vir conhecer o Instituto CERP, é enorme, está quase o tamanho do hospital. Cheio de aparelhos, assim, nós estamos cheios de ideias lá, vocês têm que vir aqui para nos rever, seria muito bom. Vou gostar mas muito. nós iremos sim, né, Jerônimo? Temos Oba! que voltar aí. Aí, É Gerando. sempre um prazer. É sempre um Aham. prazer. Te lembra? O Gerando sumiu, te lembra, Fernanda? Eu fui atrás no difícil lá, e só não sabe de um jagunço que... Ah, claro! te lembra? Nelsinho já... É o Fernando. Aquele dia foi um dia danado mesmo. Não, foi eu atrás dele, andando nos prédios atrás, que o guri sumiu. Mas é muito bom, é muito bom. Aham. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Se não, sabe o quê? Vamos tomar um vinho, que aqui tá friozinho, né? Vamos tomar um vinho para relaxar. O que tu acha? Sem dúvida, Mina, uma até ótima aqui ideia. tá frio, imagina aí. Aí tá frio, é? Tá frio. Aqui tá a 16 por aí, não sei quanto é que tá aí. Não, mas o frio aqui é uns 20 por aí, mas Ah, é tá. um friozinho bom. Ah, não, de madrugada tá mais frio. Na Serra tava 1 grau domingo. Olha só. Mina, aí, cobre do professor Jaderson, Hum, para ele já aceitou o nosso convite de dar aula, mas para a gente fechar a data, que a aula dele será certamente muito interessante também. tu vai no Congresso Brasileiro Vou de sim. Neuro? Ele vai estar lá. Ah, então ótimo, vou aproveitar e converso com ele lá. Sabe por que que eu não posso ir? Por Porque eu tô quê? com 2 cachorros que não ficam, não tem onde ficar.
Eita, Ai, que Mas maravilha. isso cria reserva cognitiva também, viu? Também converso com eles. Socorro. Muito bem. Que bom Lina, a ver gente você. espera que você apareça outras vezes. Foi muito bom. e a gente vai Como fazer um falou. evento aqui em Maceió, eu já estou antecipando, Mina, aí você vai ter que vir, viu? Mas e os Acabou a cachorros? pandemia e a gente vai E os contar com você o ano que cachorros? E vem. os cachorros? O que eu Os vou fazer com os cachorros já podem entrar em avião. A gente bota aqui na minha casa, tem um cachorros? lugar Tá. para botar os cachorros aqui, deixar comendo aqui um. Amor, que bom ver você. Que bom. Foi muito bom. Obrigada. Muito Nina, obrigado, obrigado. Camilo. Foi um prazer imenso Beijo, estar com beijo. você hoje. E valeu a pena, sem nenhuma dúvida. E certamente um número muito maior de pessoas vai ver essa aula no YouTube, com a devida correção que a gente vai fazer naquela imagem do paciente. Aham, só tira o senhorzinho aquele, né? Claro. Claro, Tranquilo. tá certo. Beijão, tudo de bom. Obrigado, Lina. Tchau, Obrigado, Mina. Um beijão. beijão, Ô, tchau. tchau.